Olá, amados, mais uma vez aqui estou para trazer uma palavra de ensino, uma palavra abençoada da revista aqui da CPAD, primeiro trimestre de 2023. Hoje, essa pré-aula, né? Hoje é sábado, essa última lição do trimestre, é a 13ª lição, então é um total de 13 lições. E semana passada foi a 12ª, ministrando aí sobre a lição Vivendo no Espírito. E essa última lição, como todas as lições, está muito abençoada, que tem o seguinte tema: aviva, ó Senhor, a tua obra. Então, esse trimestre abençoado, terminando, né? Esse trimestre, nesta hora, neste momento, amanhã, né, será ministrada a lição presencial. Você não pode perder, é muito bom assistir o vídeo, mas é muito importante você assistir a aula presencial, ok? Com mais detalhes, com mais informação, é muito bom, né? E ainda congregando com os irmãos, amém? Vamos lá, textuário da lição. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Então, essa lição de número 13 tem o título de Aviva, ó Senhor, a tua obra. Verdade prática. É vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. Então, não sai daí, daqui a pouco estarei fazendo um breve resumo, citando aí as 12 lições, visto que hoje é a última lição, então sempre faço um resumo breve na última lição do trimestre. E não se esqueça, se inscreva no canal, ok? Deixa seu like, comente, compartilha. É muito importante a sua interação com o canal, ok? Se você estará trabalhando comigo aqui para ganhar mais almas para Jesus, para edificar vidas, visto que o YouTube tem como relevante o vídeo, quando pelo número de inscritos, pelo número de likes, ok? Então isso é muito importante. Amém. Então vamos aqui para a nossa introdução. Nos diz assim, ó: encerraremos esse trimestre com o clássico texto do profeta Abacuque. Sabemos que o profeta Abacuque é um dos profetas menores porque escreveu menos, não que fosse de menos relevância, mas é porque escreveu menos, então daí o título de profetas menores, assim como muitos outros, ok? Nele o avivamento indispensável à igreja do Senhor Jesus está revelado. O clamor do profeta por um avivamento para seu povo deve ser o clamor da igreja. Nestes últimos dias, nunca houve uma necessidade tão premente de a igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. As forças do mal tentarão pará-la, mas não prevalecerão, porque Jesus é o dono da igreja. Então o profeta Abacuque clamou por avivamento, assim como lemos aí no texto áureo. Tópico de número 1, clamor pelo avivamento. Subtópico de número 1, a intercessão angustiada do profeta. Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá. Já estudamos anteriormente e verificamos que Judá é a capital de Jerusalém, ok? Como mensageiro de Deus, o que eu podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. A função do homem de Deus, do profeta, da mulher de Deus, da profetisa, de situações que a gente não pode fazer alguma coisa em prol, mas nós podemos orar, interceder. Então, o que o profeta fez? Orou por avivamento.
Além do mais, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente, isso quer dizer rapidamente, contra a corrupção espiritual e moral do seu povo. O povo estava corrompido espiritualmente. O profeta clamou a Deus, indagando-lhe por que de não haver resposta do seu clamor, da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio que via diante de seus olhos. Está aí Abacuque, capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Então, hoje a lição, ela está muito focada no livro de Abacuque. Antes de nós entrarmos aqui para o subtópico de número 2, a palavra-chave da lição é aviva. Então, sabemos que aviva vem de avivamento, né? Uma variação de avivamento. Avivamento é o ato ou efeito de avivar-se, se tornar mais vivo, mais intenso, despertado, nítido, vamos dizer assim, acordado, né? Em Efésios tem um versículo que diz, desperta tu que dorme. Então, prosseguindo. Subtópico número 2, a aparente indiferença de Deus. Não há indiferença de Deus, há impiedade do homem. Na verdade, por causa da sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, ele não age com juízo agora. Por isso, Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem, mas, infelizmente, a maioria dá as costas para Deus. Entretanto, haverá um dia em que ele responderá a todos os que desprezam a sua palavra, conforme está escrito, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Salmos capítulo 9, versículo 17. Subtópico de número 3. A resposta pronta de Deus. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus, ou babilônios, para contrapor-se aos pecados e iniquidades de Judá. De novo, Abacuque, né? Citado aqui, Abacuque, capítulo 1, do versículo 5 ao 8. Os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus, para fazer Judá repensar seus maus caminhos e se converter de suas impiedades, que já ultrapassavam os limites da tolerância divina. Abacuque, capítulo 1, do versículo 8 ao 11, e também o versículo de número 13. Ainda que pareça inerte, na verdade, Deus está dando tempo para que a nação judaica, se lembrasse dos alertas divinos, mas seu povo não se lembrou. Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Abacuque capítulo 2, versículo 2 e 3, né? Aquela passagem que Abacuque, né, profetizando, diz, escreve a visão, porque ela é para um tempo determinado. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Tá ali alguns versículos, contexto, eu fiz aqui um resumo desses versículos principais que estão citados aqui. Então, Hebreus capítulo 2, versículo 2 e 3, ok? Tópico de número 2, o avivamento pela palavra. Isso quer dizer, pela Bíblia. A palavra é vida, disse Jesus. São João capítulo 6, lá pelo versículo 63, 66, por ali. O Senhor diz, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, a palavra de Deus traz vida, e vida com abundância.
Tópico de número 2, avivamento pela palavra. Subtópico 1. Ouvir a palavra de Deus. Em sua oração, Abacuque diz: ouvi, Senhor, a tua palavra. Abacuque capítulo 3, versículo 1, a parte A do versículo. Esse capítulo número 3 de Abacuque se refere à oração de Abacuque. A oração do profeta Abacuque. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objeto de sua oração. Deus falou e Abacuque o ouviu atentamente. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo. Ok? Então, não somente falar com Deus, é falar, orar e ficar atentos, né? Espiritualmente, para ser sensível à voz do Espírito Santo, entender, compreender o que o Espírito Santo está falando. Assim como lá, ali por Apocalipse, ali capítulo 2, por ali, capítulo 3, onde está ali as cartas às igrejas de Éfeso e as igrejas da Ásia, vamos dizer assim, né? A igreja de Éfeso é uma das igrejas, então várias igrejas ali, Éfeso, Tiatira, Esmirna, Filadélfia, Odisseia, então são 7 igrejas ali que Deus fala. Então nós vamos encontrar ali muito essa expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Subtópico de número 2, temer a Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. Abacuque capítulo 3, versículo 2. É preciso ouvir a Deus e temê-lo. Não pode haver avivamento sem temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que lhe obedecem. Seu louvor permanece para sempre. Salmos, capítulo 111, versículo 10. Precisamos ressaltar, porém, que o temor ao Senhor nada tem a ver com medo, pavor ou terror. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida. Um sentimento de profundo respeito diante do Criador. Isso quer dizer do nosso Deus. Logo, tem um estilo de vida que reverencia ao Senhor, é o princípio da sabedoria do crente. Então o homem começa a ser sábio quando ele começa a temer a Deus. Então esse é o princípio da Bíblia, né? Ou é a essência do Evangelho, é a essência da palavra de Deus. Então, temer a Deus não é ter medo de Deus, não é ter pavor de Deus, porque Deus é Pai, Ele é bom, Ele é amor, Ele é fogo consumidor, mas Ele é amor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, aí nós devemos respeitar, amar a Deus como nosso Pai, o Pai Celestial, digno de toda honra, toda glória, só Ele. Toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor, toda adoração. Então devemos amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento da lei de Deus, da palavra de Deus. Jesus falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Subtópico de número 3, o clamor pelo avivamento. Abacuque roga a Deus que avive a sua obra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica na ira. Lembra-te da misericórdia. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ouviu sua palavra com temor e clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. O profeta fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do seu povo. Primeiro, ele pediu avivamento para a sua obra. Quer dizer, avivamento para a obra de Deus. Número 2, pediu para que Deus notificasse a sua obra. No meio dos anos, ela notifica. Assim está escrito. 3,
pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Na ira, lembra-te da misericórdia. Finalmente, o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, fé e otimismo. Abacuque, capítulo 3, do versículo 17 ao 19. Então, essa oração de Abacuque, ela é muito poderosa, né? Tem uma parte que ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, as ovelhas da malhada sejam abatadas, os currais não haja vacas e os campos não produzam mantimentos, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força. Fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então, a palavra de fé, de otimismo, quem tem fé é otimista. Porque quem tem fé crê. E quem crê tem esperança. Confia no Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Tópico de número 3. Avivamento, questão de vida ou de morte. Subtópico de número 1, o clamor pela misericórdia de Deus. Além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor, diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Era uma questão de vida ou de morte. Por isso, ele suplicou: na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. O profeta sabia que, diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante o peso da mão do Senhor sobre suas maldades. Então, daí a intercessão do profeta, o clamor do profeta. Subtópico de número 2, Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Deus é misericordioso. A Bíblia relata o episódio de Davi, que preferiu cair nas mãos de Deus por causa de suas misericórdias. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Está aí, 1 Crônica, capítulo 21, versículo 13. Você pode ler que você vai encontrar essas palavras aqui. Maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus teve o profeta Jeremias quando declarou: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações capítulo 3, versículo 22. Lamentações capítulo 3, versículo 22. Subtópico de número 3. Clamemos a Deus. Atualmente podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica. Em grande parte, não há mais o menor sentimento de vergonha e pudor. Então ela se tornou avassaladora, ok? A iniquidade. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupo, mas está institucionalizada com apoio legal, quer dizer, com apoio da lei. Infelizmente. Há poucos anos, governos culturalmente autoritários incluíram em suas agendas a institucionalização do aborto, do falso casamento gay, da ideologia de gênero. Ainda mais, há igrejas que, dizendo-se cristãs, aprovam essas abominações. A pretexto de serem igrejas inclusivas, aceitam a depravação moral como norma e realidade posta, alegando que Deus é amor e por isso não exclui ninguém. Então isso é o que eles alegam, né? Os rebeldes, os ímpios, aqueles que
não têm temor de Deus, que não respeitam a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia, porém, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Certamente o juízo de Deus não tardará. Salmo 9,17, já lemos. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Está escrito lá, Salmo 9,17. Portanto, devemos fazer a memoração do profeta Abacuque. Na ira, lembra-te da misericórdia. Hebreus, capítulo 3, versículo 2. Conclusão. Assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento à sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno. Genuíno quer dizer verdadeiro e poderoso nas igrejas locais. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante ou até mesmo pior que nos tempos do profeta. Devemos clamar pela misericórdia de Deus, pelos que estão se apostatando da fé. E em muitas igrejas, aprovando todas as abominações contra Deus, clamemos solenemente: aviva, Senhor, a tua obra. Então tá aí a conclusão da lição, um resumo breve aqui das 12 lições anteriores. A primeira lição, o avivamento espiritual. Aqui nós tivemos um conceito do que é avivamento. Falamos bem claro aqui sobre a questão do avivamento, conceito bem especificado, não é? Posso até dizer de novo, que eu falei até uma coisa ainda agora. Então, avivamento é um despertamento espiritual, não é? Tornar-se vivo, não é? Então, avivamento é uma coisa que está morta e ganhou vida. Ok? Então, essa é a definição mais forte do avivamento. É uma coisa que está viva, né? Poderíamos chamar de reavivamento, né? E receber um avivamento mais forte, ok? Seria um reavivamento. Então, o avivamento espiritual é um despertamento. Às vezes a pessoa não está completamente morta, mas também não está avivado, avivada. E é preciso estar avivado, avivada. Deus não quer crente morno, Deus quer crente avivado. Lição de número 2, o avivamento no Antigo Testamento. Então vimos aqui que o avivamento não é só questão do Novo Testamento, do batismo no Espírito Santo, dos frutos do Espírito, não é? Do Espírito Santo, que é importantíssimo para se manter o avivamento, para se continuar avivado. Aqui está falando que no Velho Testamento, Deus levantou muitos homens lá no Velho Testamento, né? Que foram responsáveis por avivamentos. Posso citar alguns, e alguns foram citados na lição, não é? Moisés, Josué, lideranças como Rei Josias, Neemias e Esdras, que foi citado na lição. Então vamos lá, agora a lição de número 3 foi sobre o ministério avivado de Jesus. Então nós vimos Jesus, né? Jesus, o exemplo, profetizado pelo profeta Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar, para dar vista aos cegos, evangelizar os pobres, anunciar, dar liberdade aos cativos, anunciar o inaceitável do Senhor. Então, Jesus teve um ministério muito avivado, né? Jesus, 100% homem, 100% Deus. Então, curava, libertava, ressuscitava os mortos, palavra de fé, palavra de vida, fazia milagres. Então, o ministério avivado de Jesus foi a lição de número 4, ok? Perdoa. Foi a lição de número 4. A de número 3 foi o avivamento no Novo Testamento. Estão falando ali sobre o Novo Testamento, os avivamentos em várias, nas cartas de Paulo, nas cartas gerais, né? De Pedro, de Tito e várias outras, né? De João, e depois o ministério avivado de Jesus, que eu já falei ainda há pouco. Então lá, lição de número 5, o avivamento na vida da igreja. Agora o avivamento focado na igreja em si. Principalmente a igreja atual.
Então foi focado muito, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela permanece para sempre. Está escrito em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ok? Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, aqui falou sobre nós, sobre a igreja de hoje, principalmente a igreja atual. Lembrando os milagres, tudo que acontecia na igreja primitiva, que falou alguma coisa disso também. Lição de número 6, o avivamento do ministério de Pedro. Então, por que o ministério de Pedro? Porque Pedro teve um grande destaque, negou a Jesus 3 vezes, mas Jesus o chamou, Jesus o perdoou, ele se arrependeu, chorou, e foi uma grande liderança na época lá primitiva, da igreja primitiva, sendo coluna, Pedro, Tiago e João. Pedro era uma das colunas da igreja primitiva, ok? E em Atos 2, ele pregou com grande autoridade, depois de ter recebido batismo no Espírito Santo. Pedro não foi mais aquele homem medroso, passou a ser um homem agora avivado, um homem corajoso e de grande importância. Lição 7, Estevão, um mártir avivado. Então vemos o diácono Estevão, que fez uma obra de um evangelista, um grande evangelista, e que foi um grande exemplo de Cristo, morreu apedrejado, pregando, e ainda pediu para que fosse perdoado o pecado daqueles que estavam o apedrejando, e foi recebido por Deus. Jesus, a Bíblia diz, faz menção dele ter ficado de pé e recebendo Estevão, quando Estevão disse, Pai, a ti entrego o meu espírito, Então a corte celestial, Jesus Cristo, aleluia, se levanta do trono para receber a alma de Estevão. Que glória! Lição de número 8, avivamento espiritual no mundo. Então, falando sobre o avivamento espiritual, de uma forma em geral, no mundo, mostrando como começou as formas de avivamento, o avivamento que depois lá do Oriente, de Israel, onde Deus levantou para levantar o evangelho, depois foi para a Europa, para que fosse espalhado o seu nome no mundo, Deus levantou a nação israelita e depois foi para a Europa, espalhou lá pelos continentes, pelos Estados Unidos, e chegou aí à América do Sul. Porém, aqui cita que, infelizmente, hoje a Europa, está fria, em termos espirituais, as igrejas frias, e também nos Estados Unidos, e foram lugares que Deus levantou grandes homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas avivadas para edificação da sua igreja, para o evangelho, inclusive a reforma protestante por Lutero, que veio da Europa, veio da Alemanha, ok? Então, vamos lá, lição de número 9, o avivamento pentecostal no Brasil. Então, agora no nosso país, aqui cita muito, por exemplo, igrejas que foram levantadas lá para 1900 e pouco, no século 20, cita muito isso. Por exemplo, as igrejas da Assembleia de Deus, que foi por volta lá de 1917, 1918, que foi fundada por Daniel Berg, Gunnar Wingre. Então aqui foca muito essas questões aí, ok? O avivamento na vida pessoal. Então aqui fala o avivamento individual, cada um de nós somos responsáveis pelo avivamento. Então nos chamando a uma responsabilidade. Nós unidos somos a igreja de Cristo. Então, nós somos membros do corpo de Cristo, membros da igreja de Cristo. Reunidos, nós somos a igreja de Cristo. Então, individualmente, cada um de nós precisamos avivar a nossa vida pessoal. Lição número 11, o avivamento e a missão da igreja. Então, o avivamento, para se fazer missão, é importantíssimo. Jesus falou na ordem de evangelização, e de pregar o evangelho a toda a criatura, quem crê for batizado será salvo, Marcos 16:15. E meu nome, expulsarão demônio, falarão novas línguas, darão serpentes, escorpiões, beberão qualquer coisa motivo não falar dano algum. Então, tudo vindo de um avivamento. Lucas 24:49, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Em Atos 2 se cumpriu a promessa, a importância do avivamento, incluindo o testemunho fruto do Espírito depois para manter-se vivo no Senhor.
Então, e a lição de número 12, que foi semana passada, vivendo no Espírito. Aqui foca o fruto do Espírito. Aqui fala a importância do fruto do Espírito. Né? Porque os dons são muito importantes, mas o fruto do Espírito, mais importante ainda. Se tivesse que escolher entre dom do Espírito e fruto do Espírito, escolheríamos fruto do Espírito. Mas Jesus quer que nós busquemos os dois, ok? Porque o fruto do Espírito, ele vai influenciar nossa salvação, porque ele tem a ver com caráter. Os dons espirituais, eles são revestimento para fazer a obra, a preparação, mas os frutos do Espírito nos leva para o céu, ok? Porque é aí a vida de santificação de caráter. E hoje, a lição de número 13, aviva ao Senhor a tua obra, pelo qual já encerramos, ok? Então, que Deus abençoe a todos, e domingo que vem, semana que vem, sábado, estarei ministrando a pré-aula, se Deus assim permitir. Então, tá aqui a revista, lições bíblicas, né? Relacionamento em família, você não pode perder, 13 lições abençoadas aqui, ok? Você não pode perder. Você que é professor de escola dominical, quer se aprofundar principalmente, é importante que você tenha também esse livro aqui. Esse é o livro de apoio. Então, comentarista é o pastor Elianai Cabral. Então, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Oh, glória! Meu Deus, meu Pai, aí, Pai, o teu povo, a tua igreja, aqueles, Pai, meu Deus, que estão aí assistindo esse vídeo, ouvindo, que o Senhor venha edificar, operar, trabalhar na vida de cada um e de sua família, Pai, avivando as suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser, de escola dominical. Então, fique atento, eu vou colocar alguns vídeos aí na semana aí. Inscreva-se no canal aí, tá? Tenho vários vídeos lá, tenho playlist lá de escola bíblica dominical e tenho outras playlists lá também. Tenho cerca de 160 vídeos, né? Então, toda semana tem vídeo sendo gravado aí. Inscreva-se no canal, não esqueça, tá? Muito importante, sua inscrição e o seu like. Então, que Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.